Então, passo a palavra agora ao presidente da Associação Brasileira de Aviação Geral, o senhor Francisco Lira. O senhor tem prazo de 3 minutos. Boa tarde. Eu represento a ABAG, que é a Associação Brasileira de Aviação Geral, e em uníssono com as outras associações e entidades aqui presentes, nós temos uma grande preocupação com essa possibilidade que está em discussão no projeto de lei 6716, aqui nesta casa, que é a reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica, da possibilidade de contratação de pilotos estrangeiros. Para isso eu quero lembrar um acidente que ocorreu em Zurique, na Suíça, no dia 10 de janeiro do ano 2000. Nessa aeronave, era uma aeronave de uma companhia suíça regional chamada Crossair, uma subsidiária da Swissair. Nesse acidente, o comandante era originário da Moldávia, o antigo país da Cortina de Ferro. O copiloto era da Eslováquia e a comissária de bordo era francesa. Eles tiveram um problema de motor em que um bom CRM, um gerenciamento de recursos da cabine, poderia endereçar, porque as aeronaves são previstas e o treinamento prevê que o piloto possa gerenciar uma emergência com uma parada de motor. Mas nesse caso, o piloto, sob estresse, ele reverteu a sua língua nativa, cada um deles. E eles não se entenderam no cockpit, não conseguiam se comunicar com a torre, o avião se acidentou e eles e os passageiros faleceram. Então, é de se compreender que a Suíça, um país de 7 milhões de habitantes, tenha utilizado nessa ocasião a contratação de pilotos estrangeiros. Então, nós temos que ver com muita preocupação isso para que não ocorra uma situação análoga a essa no Brasil. Será que nós vamos poder ter uma tripulação de estrangeiros voando no Brasil, sendo que dos 4.072 aeródromos brasileiros, apenas 33 são internacionais, onde o controlador tem a obrigação de se comunicar em inglês? Então, esses pilotos estrangeiros, eles teriam que ser proficientes em português ou apenas em inglês, restritos a esses 30 aeródromos. Então, uma preocupação muito grande, em que pese que haja uma preocupação legítima de algumas empresas aéreas de suprir a sua escala de voo com pilotos qualificados, será que este é o melhor caminho, ou o melhor caminho é investirmos na qualificação de brasileiros? Porque o Código Brasileiro atual, em vigor desde 1986, ele prevê que quando se adquire uma aeronave primeira no tipo no Brasil, você durante 6 meses pode admitir um instrutor estrangeiro que seja fluente naturalmente em inglês e que seja o mentor daquele piloto brasileiro que provavelmente vai se tornar o primeiro instrutor naquele tipo. Então, normalmente ele vai ser mentor de um piloto brasileiro de larga experiência, que visando a qualificá-lo como um instrutor nesse modelo. Isso é a legislação vigente hoje. Para que nós devemos reformar essa legislação e nos expor a um risco de fazer exatamente o que os suíços fizeram naquela ocasião e se arrependeram amargamente? Eu gostaria também de lembrar que o índice de desistência dos alunos de cursos aeronáuticos é muito grande, é da ordem de 90%. Menos do que 10% dos alunos matriculados persistem e completam o seu curso de piloto. Por quê? São cursos desestruturados, não há um currículo estruturado, senhores. Portanto, o aluno é quase um autodidata, né? A menos que ele ingresse numa das poucas faculdades de ciências aeronáuticas, a maior parte das faculdades de ciências aeronáuticas ainda não dispõe de recursos de complementar o seu curso de ciências aeronáuticas com a parte prática de voo. Então, é um curso teórico que precisa ser complementado com cursos práticos. Agora vamos examinar o que se faz no resto do mundo. No resto do mundo existem programas chamados ab initio, que é uma denominação latina que significa
Você pega uma pessoa, zero experiência, zero formação em aviação, mas com algumas pré-qualificações. Por exemplo, fluência na língua inglesa, porque tudo na aviação, a língua universal da aviação é o inglês. Então, nesses cursos ab initio, num programa estruturado, com um currículo muito bem elaborado, o aluno, na primeira hora de voo, ele já segue os padrões operacionais similares ao de uma companhia aérea. E assim ele consegue evoluir rapidamente, se qualificar rapidamente e poder ser aproveitado por uma companhia aérea. Porque a maior parte dos cursos hoje oferecidos, pela grande maioria dos aeroclubes, com honrosas exceções, eu diria que as exceções estão concentradas no Rio Grande do Sul, os programas de formação de alunos, pilotos nos aeroclubes brasileiros, você forma o piloto para pilotar um Paulistinha, como foi dito aqui, fabricado em 1947, é uma tecnologia absolutamente obsoleta. Quando esse aluno chega a uma companhia aérea, praticamente a companhia aérea tem que reformatar, como se faria num hard disk. Tem que desensinar uma série de vícios e mitos que ele aprendeu ao longo da sua carreira como autodidata e aí sim inserir um programa estruturado de treinamento. Ora, a Lufthansa tem há muitos anos um programa que eles mandam os pilotos para os Estados Unidos e lá eles têm programas estruturados. Eu, em 1986, na diretoria do Aeroclube de São Paulo, eu fiz uma campanha em que a média histórica de alunos do Aeroclube de São Paulo sempre foi de 70 alunos por turno. Em 1986, nós tivemos 500 alunos nesse turno. E aí eu fui buscar na OACI, que é a Organização de Aviação Civil Internacional, o programa estruturado. Mas, infelizmente, a cultura vigente naquela época no Aeroclube não me permitiu implantar um programa estruturado que a Organização de Aviação Civil Internacional nos ofereceu graciosamente, sem custo algum. Então, toda a estrutura para se formar uma escola de grande gabarito estava lá e eu não fui capaz de implementar isso no Aeroclube. E daqueles 500 alunos, nós tivemos um índice de desistência da ordem de 90% ao longo de alguns meses. E depois, naturalmente, o Aeroclube voltou à sua média histórica de ter apenas 70 alunos por curso. Então, o que eu defendo aqui é um programa de 4 pontos, onde nós vamos ter um currículo estruturado, programas ab initio com financiamento, seja governamental, seja privado, programas de intercâmbio com universidades do gênero no exterior e com intercâmbio também com a Organização de Aviação Civil Internacional. E, se na eventualidade ainda se julgar que a vinda de pilotos estrangeiros para o Brasil pode ser de alguma valia, que eles venham na qualidade de mentores para qualificar os pilotos brasileiros. Muito obrigado.